Vamos abrir com a carta do Cacai? Bora, bora, Me bora. diga aí, o que você achou? Gente, quem está no chat vai falando também com a gente, tá? O que achou e tal. Agora, ó, vai falando com a gente, mas por favor, pinguem, pinguem. A gente está Fica, gente. desmonetizado. A gente também pede, Liana, quando a gente tem monetização, a gente também pede contribuição. Claro que a monetização só não dá. Sim, Mas você sim. imagine agora, no momento que a gente está desmonetizado pelo YouTube. Para a gente manter o Pois canal, a é, gente está lutando, a gente está mantendo o canal por resistência e porque pois é, vocês pingam para a gente. Então, pinga, gente. 5, 10, 20, 2. pois é. Pinguem qualquer coisa. A gente precisa de 200 para bancar essa live. Ajude a gente nesse sentido, para a gente não parar o canal, tá? Para a gente continuar na luta progressista, na luta da esquerda. Então, vamos lá. O que você achou, Liana, dessa carta do Cacau? Olha, veja, eu vou ser muito sincera com vocês, como eu sempre sou. Eu achei lamentável, certo? É aquele tipo de crítica que, para ser construtiva, ela tem que ser feita a quatro portas. Ela tem que ser feita a quatro portas, não, quatro paredes, a portas As paredes, fechadas. É, em quatro paredes, a portas fechadas. Se você quiser fazer sim. uma crítica nesse sentido, veja, essa história de que foi uma carta que fez, colocou no grupo e vazou, vejam só, gente. A gente sabe que quando você coloca, né, qualquer informação, qualquer documento no grupo, ele vai se tornar público. Né? Isso não existe. E ele vai se tornar público, esse documento. Então, isso, para mim, foi um argumento falacioso. E eu acho que a gente está numa situação, Sim. sabe, Xanda, que a gente está. Eu acho que de ontem para hoje melhorou bastante, assim, muito rapidamente, né? Esse jogo das forças, ele foi desestabilizado e eu acho que em nosso favor. Mas a gente tá, eu acho que falta uma leitura crítica da realidade, do perigo que a gente está vivendo, e que esse tipo de carta ele acaba inflamando e ele acaba gerando, ele acaba orquestrando, direcionando os nossos afetos, as nossas emoções, sabe? Então, eu acho Sim. que esse tipo de crítica não é uma crítica que acaba sendo, não da forma que foi feita, sabe? Se ele quisesse fazer essa crítica a Lula, ele fizesse diretamente. Eu acho que Cacai, ele tem trânsito para isso, ele tem emissário de confiança para isso, mas ele jogou para a sociedade. Essa coisa, não, foi fechado e vazou, não, ele jogou para a sociedade. Né? Eu acho que foi inoportuno. Eu coloquei o Eduardo Magro, eu acho que é Eduardo, fez uma carta, uma resposta maravilhosa. Teve outra pessoa que tiver interesse, está no meu Facebook, falando da Fez trajetória de uma carta Lula, maravilhosa. não é de todo o contexto que a gente está vivendo. Assim, tem um professor, um pesquisador da Fundagem que eu respeito muito, ele até comentou no meu Face essa coisa de que Lula está fazendo muita composição, que a gente também não pode silenciar a crítica. Eu entendo a posição dele, mas eu entendo também que a sutileza, a gravidade do momento que a gente está vivendo, esse não é um tipo de atitude que você tome a portas abertas, sabe? Eu acho que foi um grande equívoco. Ele podia ter feito as críticas que ele fez diretamente a Lula, não colocar isso publicamente, sabe? Eu não estou dizendo que foi o intuito do Cacai inflar as pessoas, eu não acho que tenha sido, sob hipótese alguma. Eu acho que Cacai é um democrata, eu acho que ele tem uma preocupação legítima, acho que ele já provou isso muitas vezes, e todo mundo é passível de equívoco, né, Xanda? Eu acho que ele se equivocou. Eu acho que ele se equivocou, Olha, sabe? E, enfim, eu acho que a gente tem que ser, no momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que ser bem mais cuidadoso. eu Bem concordo mais com você cuidadoso. em gênero, número e grau, concordo com você sem tirar uma palavra. Não é? Quando li, eu achei, eu falei, gente, mas que falta de cuidado isso aberto assim para todo mundo. Pois é, não é? Ele é um cara que ele tem interlocução com o Tem, Lula, ele fala com o Lula na hora que ele quiser, né? Ele marcasse com o ele Lula, fosse lá liga. e fazia a exposição dele toda. Aí o que aconteceu? Ele deu. Gente, a gente vive hoje numa coisa que tem gente, tem companheiro nosso, Liana, gente da esquerda,
que não consegue entender que a gente não vive mais aquele tempo de esquerda-direita. Hoje a gente tem esquerda e fascismo. Tem o centro, que é um centrão, né? Porque a gente sabe que centro é uma coisa e centrão é outra. Mas a gente tem um centro que é um centrão e a gente tem a extrema-direita. A direita do Brasil se bandeou toda para a extrema-direita. Então, assim, qualquer coisa hoje que a gente faça que não está muito bem calculada, muito bem pensada, bem refletida, é dar munição para a extrema-direita. Simples assim. O que acontece? Exatamente. Ele deu munição. Toda a extrema-direita usando. Depois, aí não adianta mais ele chegar para dizer a extrema-direita usando minha carta é porque não entende nada. Não adianta mais. Isso aí... É óbvio que, veja, esse é um argumento completamente furado. Cacai não é nenhum inocente. Claro que ele sabia que a extrema-direita ia usar. Ele achava o quê? Que a extrema-direita ia ficar impassível? É claro que ia usar. É claro que está dando munição. Veja, eu não conheço Cacai, obviamente. Eu acho que ele quis se colocar como agente político, não político partidário, que ele faz questão de pontuar isso, mas como agente político, institucionalmente falando, relevante, que ele é. Mas ele não precisava ter feito isso, ele já é um agente político institucional relevante. E justamente por isso que, obviamente, que a carta dele ia ser usada. Ia dar essa repercussão toda. Eu acho que foi um grande equívoco. Eu acho que foi um desserviço. Eu acho que também, tem questões naquela carta que são interessantes, sim, para serem ouvidas, mas não para serem expostas. Nem tudo que precisa ser dito deve ser exposto. Aliás, não, a maior aquilo parte... ali é uma carta... não, aquela carta é uma carta que, quando você lê, para mim fica claro que ali é uma conversa de bastidor, não tem o que se discutir. Ali é uma conversa de bastidor. Não é uma, sabe? É diferente. Gente, quando eu falo uma conversa de bastidor, não quero dizer que é para se fazer nada às escondidas, não é isso. É que o que ele colocou ali, ele pode colocar. O que você falou é corretíssimo, eu concordo mesmo. Tem pontos naquela carta que a gente pode refletir. Entendeu? Não estou concordando com o que está escrito, da forma que está escrito, porque até, né? Aí já entrou a Janja, entendeu? Porque a Janja não deixa ele e tal. Eu achei bacana que o William De Luca, no ICL, ele falou assim, gente, Lula, pisque 2 vezes, pisque 3 vezes, se a Janja está acorrentando você aí, não deixando você fazer as coisas. Gente, lógico, pelo amor de Deus, né? A Janja, ela é esposa dele, lógico que ela cuida dele, mas ela não barra ninguém de falar com ele, isso não existe, entende? O Lula, eu acho que o Lula é muito tratado, às vezes, Liana, como se ele fosse um cara ingênuo que não sabe fazer política. Entende? Esquecem a história dele, a bagagem que ele tem, sabe? Esquecem isso. E eu acho que o que eu fiquei triste com essa carta foram basicamente 2 coisas. Primeiro, a munição que foi dada para a extrema-direita. Totalmente desnecessária essa história. Ai, Lula está isolado, não sei o que e tal. E aí veio isso, olha bem, essa carta veio na sequência daquela pesquisa, da Paraná Pesquisas, que é uma pesquisa, assim, uma pesquisa encomendada pelo PL, a gente tem que lembrar disso também, né? Enfim, né? Como disse o Reinaldo Azevedo, como é? Ele diz que é o Bolsonaro Pesquisas, uma coisa assim, né? Enfim, então, logo depois disso, vem essa carta, com esse conteúdo, então já me deixou triste que a extrema-direita usou e abusou. Depois eu fiquei mais triste ainda que veio do Cacai, que é uma pessoa que eu sou uma fã de carteirinha do Cacai. Sem dúvida, então, sem quando dúvida. você é admiradora da pessoa, você fica naquela decepção, aquela coisa assim, poxa, por que fez isso? Né? Óbvio, se ele tem aquela opinião, eu respeito completamente, tá? Mas não é opinião de exposição. Ele tem interlocução com Lula, volto a dizer, aquela opinião de bastidor. Exatamente. Né? Se você... Vou dar até um exemplo aqui para a galera que está vendo a gente, para quem está no chat, né? Nós aqui. A gente, lógico, nós estamos aqui ao vivo agora, na live. Rapidinho, Sandra, você que está falando para a galera que está no chat, só para avisar para a audiência, às vezes, quando a gente dá uma olhadinha no lado, é que a gente está no computador olhando o chat, tá, gente?
Não é que a gente está Isso, esperando, isso. é que a gente está olhando o Principalmente chat. eu, né? Que além de olhar, às vezes ainda digito uma coisinha, você está falando, mas eu estou ligada, estou ouvindo, porque são coisas que a gente tem que fazer mesmo durante a live, né? Mas olha, vou dar só um exemplo assim bem prático. A gente aqui, a gente está ao vivo, mas lógico, a gente também tem o nosso bastidor, né? Então, vamos dizer que, não sei lá, Liana não gostou da roupa que eu vesti hoje, um exemplo, né? Ela não vai chegar aqui na live e falar, Xanda, que roupa é essa horrorosa? Que roupa cafona? Como é que você bota uma roupa dessa na live? Ela não vai falar isso. Essa é a opinião Nunca. dela, mas ela vai me falar isso no bastidor. Xanda, não bota essa roupa, que isso? Bota outra roupa melhor e tal. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto de... Isso é coisa de professora, né, Liana? É falar dando exemplo. Exatamente. Sempre vai falar. Exatamente. Então, E a gente jamais colocaria, exporia o outro. A gente chega no bastidor e conversa até para ser algo construtivo e não destrutivo como está sendo. Porque, veja, essa Exato. fala foi apropriada por todo mundo. Gente, vejam só. Vamos para a questão discursiva. O discurso, quando ele se torna público, você não tem controle. Ele está no mundo, ele está na vida. Veja, Cacai, um cara culto como Cacai, vai dizer que ele não sabia que ia ser utilizado pela extrema-direita, aí faça-me o favor. É óbvio, gente, o discurso ele é utilizado. Né? Quando você coloca ele em público, ele se torna coisa pública, ele vai ser manipulado, ele vai ser revirado, né? Ele vai ser distorcido, determinados aspectos enfatizados, e é isso, ainda mais hoje com as redes sociais. Então, novamente, eu acho que ele poderia eu acho que tem pontos que são importantes e interessantes, ter adereçado diretamente ao presidente Lula, que é a quem interessa. Essa carta só interessa ao presidente Lula e a mais ninguém. Isso não poderia ter sido endereçado em português, né? Porque às vezes eu fico pensando em inglês, que é address. Em português é endereçado, né, Xanda? Isso, endereçado. Isso. Endereçado ao público. Tinha que ter sido endereçada a carta ao presidente Lula. Exatamente. Não, ele é um cara... Poxa, quando o Lula foi diplomado, no dia 12 de dezembro de 2022, aonde foi essa festa da diplomação? Na casa do Cacai. Casa de Cacai. Gente, então tem interlocução, claro tem amizade, tem conversa. E aí é interessante que depois ele coloca o quê? Aí depois ele coloca, eu nunca fui no Palácio do Jaburu, não foi porque ele precisava, porque Lula vai para a casa dele. Porque ele coloca no discurso dele... No Jaburu, quem mora é o Alckmin, né? Veja, mas ele coloca no discurso dele como se ele não tivesse uma proximidade, de fato. Claro que ele tem. Claro que ele tem esse livro. Gente, a gente não está aqui também querendo detonar Cacai, dizer que Cacai, não. Eu acho que ele é extremamente relevante para a democracia e justamente por ele ser extremamente relevante, é que eu acho que foi um equívoco. Justamente pela relevância dele, pela importância dele. Então, entendendo, gente, ninguém está aqui detratando Cacai, não é isso. Eu acho que todo mundo é passivo de equívoco. Foi um equívoco. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas, então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco,
coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, pra gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.